ser mais um bate-papo com vocês. Quero aqui conversar um pouquinho com vocês, né? Contar para vocês como que foi o processo de desmame da Alice, né? O vídeo não vai demorar muito, vai ser mais um bate-papo mesmo para trazer aqui para vocês como foi a minha experiência, tá bom? Então vamos começar sem delongas. Bom, a Alice, ela tem 3 anos de idade, ela faz aniversário 4 anos em janeiro. Eu desmamei ela esse ano de 2024, foi, se eu não me engano, em maio, mas a data correta eu não sei. Eu lembro que foi no feriado de maio. E vou contar pra vocês como que foi. A Alice, ela sempre foi muito apegada a mim. E todo mundo sempre falou que é porque ela mamava ainda no peito, né? Então foi muito difícil o processo de adaptação dela na escola. Foi muito difícil, assim, em qualquer lugar que eu saía com ela era muito difícil, porque ela sempre ficava chorando, ela não desgrudava de mim nem um segundo, gente. Ela ficava grudada comigo, se alguém chegasse perto dela, ela abria a boca pra chorar. Na igreja, quando tinha salinha para as crianças, ela não descia de jeito nenhum. Se ela fosse descer, eu tinha que ir junto, sozinha ela não ficava. E todo mundo falava que era por causa disso, né? Que era porque ela ainda mamava no peito, então eu tinha que tirar o peito dela para ela começar a perceber ali que ela não fazia mais parte de mim, né? De que ela já tinha que, né, assim, seguir a vida sem ficar na barra da minha saia, né? Digamos assim. Mas aí o que que acontece? Então ela sempre foi muito assim, muito colada comigo. E todo mundo sempre falando que era por causa disso. À noite também era um problema, porque ela ficava acordando à noite. Ela não acordava 100%, mas no meio da noite, porque ela dormia comigo, então ela ficava passando a mão assim em mim a noite inteira, resmungando, passando a mão assim, ficava puxando ela mesmo no peito pra mamar. E isso me incomodava um pouco, porque acabava que eu não dormia direito, né? Eu dormia muito mal durante a noite. Aí eu comecei a tentar tirar ela do peito. Mas vamos voltar um pouquinho para trás, quando a Ana Luísa nasceu. A Ana Luísa, que é a minha mais velha, quando ela nasceu, eu só amamentei ela bem mesmo, até os 4 meses, que foi o período que eu fiquei de licença maternidade, porque na época eu trabalhava. Então, eu fiquei 4 meses em casa e quando eu voltei a trabalhar, aí eu tive que deixar ela, né, para trabalhar. Então, ela mamou até os 4 meses, mamou bem, e depois dos 4 meses, ela só mamava antes de eu sair para trabalhar e quando eu voltava. E não, eu não tirava leite, antes que vocês me perguntem, eu não tirava leite porque eu não tinha bombinha, eu não tinha paciência para ficar tirando, puxando o leite lá, sugando aquele, né, manual, não tinha paciência para isso, não conseguia fazer isso também. Para mim era muito difícil, eu trabalhava o dia inteiro, eu saía de casa de manhã cedo, voltava 10, tinha vez que eu voltava 11 horas da noite, então não conseguia, gente. Então ela só mamava antes de eu sair para trabalhar e depois que eu voltava. Então ela mamou bem até os 4 meses e depois que eu voltei a trabalhar ela mamou até os 6 meses. Desse jeito, de manhã, uma vez de manhã e uma vez à noite. E depois dos 6 meses o meu leite secou. Aí a Ana Luísa parou 100% de mamar no peito, ficou só na mamadeira, né? E eu queria muito ter amamentado ela até, no mínimo, até os 6 meses, assim, direto. Ter amamentado ela bem mesmo até os 6 meses, né? Que é o ideal. Mas eu não consegui por causa do trabalho. Então, quando eu tive a Alice, eu falei comigo mesma: a Alice eu quero amamentar da forma correta, eu quero amamentar até quando eu puder, porque para quem amamenta sabe que não tem nada mais gostoso do que você amamentar, gente. Você pegar o seu nenenzinho ali no colo, amamentando, ele olhando para você com aqueles olhinhos brilhantes, é a melhor sensação do mundo. Então, eu queria poder amamentar a Alice o máximo que eu conseguisse, o máximo que eu pudesse. Então, a Alice, quando eu engravidei dela, eu estava trabalhando, mas eu estava trabalhando na empresa do meu pai. Ainda antes da Alice nascer, eu saí da empresa do meu pai e fiquei sem trabalhar. Fiquei em casa, só trabalhando em casa mesmo com as minhas encomendas do biscuit, que vocês já sabem que eu faço, né? Aí eu fiquei trabalhando só em casa, não estava mais trabalhando na rua, trabalhando fora.
Então, quando a Alice nasceu, ela amamentou o primeiro ano, o segundo ano. Quando foi chegando por volta do terceiro ano, já começou a me incomodar um pouco por essa questão da escola, que ela não ficava sozinha lá na escola. Para deixar ela na escola, gente, ela grudava na minha perna e chorava tanto, 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 tanto. Ela ainda, às vezes, ainda chora um pouco. Às vezes ainda é um pouco difícil esse processo da escola, mas não se compara como era antes, quando ela estava no peito, né? Pra sair para qualquer lugar, ela não ficava perto de ninguém, ninguém podia chegar perto dela, eu não podia deixar ela um segundo. Então, e a questão da noite também, né? Que eu já não estava dormindo muito bem e ela queria ficar pendurada no peito o tempo todo, o dia inteiro, durante a tarde, e isso já começou a me incomodar. Aí eu falei, tá na hora de tirar a Alice do peito. Então, o que eu fiz? Comecei a ver algumas dicas, né? O pessoal falou, passa dipirona, passa babosa, deixa chorar. Eu confesso que eu já tentei fazer tudo, menos a babosa. Eu já passei dipirona, eu já deixei chorar, dá uma dó, mas eu já deixei chorar e não funcionou muito, justamente porque eu ficava com dó. E aí o meu marido também ficava, não, Lidiane, dá ela, mamar, dá ela, tadinha. Vai ficar deixando a menina chorar, não. E era aquele choro tão sentido que o coração de mãe não aguenta, né, gente? Aí eu dava a ela o peito. Eu falei, essa estratégia não vai funcionar. Aí me falaram, dá ela dipirona, passa dipirona no mamilo. Aí lá fui eu passar dipirona. Passei dipirona, gente, da primeira vez, ela fez uma cara tão feia, fez uma cara assim. Aí eu falei, vai dar certo, vai funcionar a dipirona, é agora. Aí beleza, passei a dipirona, ela não mamou, foi embora brincar, brincou a tarde toda, depois ela voltou querendo mamar. Aí eu falei, peraí que eu vou no banheiro. Fui lá, passei mais um tiquinho de dipirona. Aí ela veio assim, colocou a boca, fez uma cara feia e mamou. Aí eu fiquei assim, como assim? Como assim, gente? Ela mamou com a dipirona. Da primeira tentativa deu certo. Ela fez cara feia e não quis, foi brincar. Aí da segunda vez que ela veio querer mamar de novo, mamou com a dipirona mesmo. Fez uma cara feia assim, mas continuou mamando. Eu falei assim, ai, não vai funcionar. Essa menina não vai largar o peito desse jeito. Aí eu confesso que por muitas vezes eu tentei tirar e eu desistia e eu deixava ela mamar. Aí depois eu tentava tirar de novo com essa mesma estratégia, aí eu desistia. Eu acho que eu tentei tirar o peito dela, se eu não... mais ou menos, acho que umas 3 vezes eu tentei tirar dela. E aí eu desistia e voltava e deixava ela mamar. Até que, quando foi no mês de maio, teve um feriado em maio, e o meu tio de São Paulo veio pra cá. Veio para Belo Horizonte. E ele ficou aqui, acho que a semana inteira, aqui na casa da minha mãe. E aí, as meninas queriam ficar aqui na casa da minha mãe, a Ana Luísa e a Alice. Aí eu deixei. Aí eu falei assim, eu vou aproveitar essa oportunidade para deixar a Alice lá o máximo de dias que eu puder, porque eu lembro que não estava tendo, foi um recesso que teve e não tinha aula. E aí elas ficaram na minha mãe. Eu falei, vou aproveitar essa oportunidade desses dias que elas podem ficar lá, que emendou junto com o final de semana, e vou deixar a Alice lá. Porque aí ela ficando lá sem mamar, quem sabe ela larga, né? Aí beleza. Deixei elas lá na minha mãe. Primeiro dia ficou de boa, segundo dia minha mãe falou que ela ficou tranquila. Minha mãe falou assim que era só à noite que ela ficava passando a mão na minha mãe, que ela dormiu com minha mãe, ficava passando a mão assim na blusa da minha mãe tentando pegar o peito. Aí a minha mãe tirava ela, mas falou assim que ela dormiu tranquila, não chorou nem nada. Aí ela ficou esse final de semana inteiro lá. Ela perguntava se queria ir embora, falou que não queria. Aí ela ficou esses dias todos lá que eu deixei ela na casa da minha mãe, ela ficou sem mamar e não queria ir embora não, tá? Porque na casa da minha mãe tem os meus sobrinhos. Então, eles, quando vão pra lá, eles brincam e não quer saber mais de nada. Aí, então, ela ficou lá e não queria ir embora. Aí, quando chegou no domingo, né, que a gente buscou elas, na segunda-feira já tinha aula normal,
Aí, quando eu já peguei ela, aí ela já veio querendo mamar. Aí eu comecei a conversar com ela, comecei a falar, olha, Alice, você ficou esses dias todos na casa da vovó sem mamar, então por que que agora você quer mamar? Não, você já tá uma mocinha grande, você já tem 3 aninhos, tá na hora de você parar de mamar. Os seus coleguinhas não mamam mais. A Esther não mama mais, que é a minha sobrinha. A Esther não mama mais no peitinho da mamãe. Você ficou esses dias todos lá na vovó e não mamou. Então por que que agora você quer mamar? Agora não pode não, você já parou, uai. Você não parou? Você ficou esses dias tudo sem mamar e comecei a conversar com ela. E aí, quando eu fui conversando com ela isso, parece que ela foi entendendo. Não sei, eu acho também que não funcionaria deixar a criança chorando, eu fico com dó, gente. Eu tenho dó, não sei, a criança pode se sentir traumatizada, pode gerar algum tipo de trauma na criança, eu não queria isso, né? Mas esse foi o meu processo de desmame da Alice. Foi dessa forma, das primeiras tentativas que eu fiz, eu fiquei um pouco frustrada, eu confesso, por não ter conseguido. Mas, ao mesmo tempo, eu também gostava de amamentar. Eu ficava um pouco cansada, sobrecarregada, mas mesmo assim eu gostava. Então, agora, quando eu consegui tirar ela, eu falei, não, agora foi o tempo certo. Eu acho que 3 anos de amamentação foram 3 anos muito bem amamentados, de livre demanda. Ela mamou super bem, mamou a quantidade que ela queria, coisa que eu não consegui fazer com a Ana Luísa, né? Que a Ana Luísa só mamou mesmo até os 4 meses. Então, eu fiquei muito feliz por esse tempo de amamentação, que é uma coisa maravilhosa, que toda mãe com certeza ama esse processo. E se os momentos que eu não consegui tirar antes é porque eu entendo que não estava na hora certa, né? Então, deixei ela mamar mais um pouquinho, tá tudo bem. E agora, aos 3 anos, ela vai fazer 4 anos já em janeiro de 2025, né? Já faz 4 aninhos, já tá aí quase aí indo para 1 ano, né, de desmame. E foi isso, gente. Essa foi a minha experiência no desmame da Alice. Eu queria muito ter amamentado na Luísa por mais tempo, como eu não consegui, então a Alice, eu quis amamentar ela assim o máximo que eu conseguisse, sabe? E eu me sinto muito feliz e realizada com esse período de tempo que ela amamentou. Os médicos orientam a amamentação até os 2 anos de idade, né? Então eu passei 1 ano a mais, mas tá tudo certo, foi muito bom esse momento com ela. Agora que ela desmamou, ela deu uma melhorada muito naquele apego comigo. Ela ainda tem um pouco de dificuldade na escola. Tem vezes que ela vai tranquila, fica sem chorar. Tem vezes que ela já chora um pouquinho na hora de entrar, já fica mais manhosa. Mas a professora fala que é só ali naquele primeiro momento. Quando ela entra, já senta, os coleguinhas já começam a brincar, ela já fica super feliz, super ativa e esquece o choro e vida que segue. Aí eu já fico mais tranquila também. Mas em questão assim da escolinha na igreja, para ir para salinha na igreja, ela vai com a irmã dela, fica lá tranquila. Ah, uma vez ou outra ela dá uma birra de não querer ficar e ela sobe, fica lá no culto comigo. Mas ela já tem ido tranquilamente. Depois que ela desmamou, ela melhorou bastante. Agora ela já é até mais assim conversada com as pessoas, sabe? Ela já brinca muito com as pessoas. O pessoal tá passando na rua, ela tá mexendo com todo mundo. Então, em questão desse apego, eu percebi que ela melhorou bastante. Então, eu creio que talvez tenha sido por causa da amamentação mesmo, que ela era tão apegada a mim. Mas é isso, gente. Esse foi o meu processo de desmame da Alice, a minha experiência, né? E, assim, a dica que eu tenho pra você, mamãe que tá tentando desmamar, é essa, vai no tempo da criança. Talvez você possa estar se sentindo cansada, sobrecarregada e queira desmamar a criança agora. Tenta conversar com ela. Se ela não entender de princípio, você vai aos pouquinhos tentando introduzir essa ideia na mente dela, falando, incentivando ela, falando, nossa, você tá de parabéns, você brilhou. Se tiver algum incentivo, tipo, vou te dar uma balinha, eu vou te levar no parquinho porque você não mamou. Sabe, fazer um agrado para a criança, para ela começar a falar, para ela começar a entender que tá na hora de parar, que se ela parar, ela vai poder ganhar algo que ela goste, fazer algo que ela goste, que ela queira fazer, né? Acho que isso é uma boa dica, uma dica válida
para incentivar a criança a querer largar o peito, né? Essa dica da dipirona foi uma dica que eu não gostei, porque toda hora você tem que ficar tirando, passando dipirona, corre no banheiro e passa. E então eu não gostei, eu descarto essa dica, mas se você quiser tentar, pode ser que funcione para você, né? Mas a minha dica é essa mesma para você, mãezinha, para você ir conversando com a criança. Se você tiver uma rede de apoio, tiver a casa de uma vovó por perto, de um parente confiável, que você possa deixar a criança lá um final de semana para ela ir acostumando a largar o peito, para ver, para você começar esse processo de desmame, também é uma boa dica, porque foi isso que realmente me ajudou a desmamar a Alice, né? Sem contato nenhum comigo, que eu não fui lá pra nada. Tudo que eu precisava falar com elas era só pelo telefone, o WhatsApp ali. As meninas tá bem, tá tudo tranquilo. Minha mãe tá ótima, a Alice tá de boa. Então, se você tiver, assim, uma rede de apoio, alguém para que você possa deixar sua criança lá por alguns dias, sem você ir lá, sem você ter contato nenhum com a criança, pode doer um pouco no coração, eu sei, ficar longe da nossa cria, né? Mas é por um motivo bom, vai valer a pena, né? Então, é uma dica que eu também dou para vocês poderem tentar, tá bom? E é isso, mamães. Foi essa minha experiência de desmame com a Alice, a Ana Luísa, né? Eu já fui desmamando sem eu querer. E a Alice já foi um processo um pouquinho mais difícil, mas depois deu tudo certo. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversinha, né? Foi a minha experiência. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Me contem aqui nos comentários qual foi a sua estratégia para desmame. Se vocês já desmamaram, se vocês estão pretendendo desmamar, como que foi a experiência de vocês. Que eu vou adorar ler. E outras mamães também podem estar lendo aqui, né? E pegando as dicas de vocês, tá bom? Então, beijo no coração e até o próximo vídeo.